O item número 140 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo 11, nos ensina assim: é curioso, ao se empregar esse meio, o espírito, é curioso que, ao se empregar esse meio, o espírito costuma acrescentar-lhe uma espécie de mímica, exprimindo a energia da afirmação ou da negação pela força dos golpes. Exprime ainda a natureza dos seus sentimentos. A violência é por movimentos bruscos, a cólera e a impaciência, dando fortes pancadas repetidas, como alguém que batesse aos pés, com raiva, às vezes jogando a mesa no chão. Se é um espírito bondoso e delicado, no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a uma das pessoas presentes, leva a mesa até ela, com suavidade ou violência, conforme queira lhe testemunhar afeição ou antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia, ou a linguagem dos sinais, como a tipologia, é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor, nosso conhecido, estava um dia na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam de manifestações, quando recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha de sala, de 3 pés, que servia para as experiências, dirigiu-se subitamente para ele. Fim da leitura da carta, ele foi colocá-la numa mesa de outra extremidade da sala. A mesinha o seguiu. E se dirigiu para a mesa em que a carta fora depositada. Surpreso com a coincidência, ele pensou em alguma relação entre esse movimento e a carta. Interrogou o espírito, que respondeu dizendo ser nosso espírito familiar. Tendo o Senhor nos informado do que se passara, interpelamos o espírito sobre o motivo da visita que lhe fizera. Respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, para poder, quando for o caso, dar a ti e a elas os avisos necessários. Aqui nós aprendemos, então, que Allan Kardec ele não interrogou, não dialogou apenas espíritos elevados. Ele dialogou com espíritos de todos os níveis, desde os mais rebeldes e atrasados, criminosos, suicidas, até os mais elevados, para poder que nós tivéssemos informações a respeito de como vivem os espíritos e as consequências que sofrem em função da vida que levam agora na vida espiritual. E com isso dar-lhes instruções e orientações para que a gente cuide melhor da nossa vida enquanto estamos encarnados. O Allan Kardec fala que durante esses eventos, quando o espírito era violento, mal, vingativo, ele agia com violência, ou seja, ele fazia com que aquela mesinha batesse fortemente, pulasse no chão, se jogasse nas paredes, demonstrando o caráter do espírito que se manifestava até aquele momento, daí ele trouxe um exemplo de uma carta que ele enviou a um dos amigos, que quando recebeu a carta, estava em um evento desse, um evento mediúnico, junto com outros amigos e com a mesinha sobre a mesa fazendo experiências. Quando ele terminou de ler a carta, ele foi colocar a carta do lado oposto da mesa, a mesinha que servia de ferramenta para os espíritos se manifestarem, o acompanhou, E o homem, aquele senhor, logo ele fez uma relação de uma coisa com outra. Daí ele entrou em contato com Allan Kardec, melhor dizendo,
Primeiramente, ele interrogou o espírito que estava manifestando ali, e o espírito respondeu que era amigo de Allan Kardec. E quando Allan Kardec foi notificado sobre esse caso, o Allan Kardec evocou esse espírito e perguntou por que ele se manifestou lá naquele grupo e para aquele seu amigo à distância, daquela forma. E o espírito respondeu: é que eu acompanho as relações que mantens com as pessoas, para que, se necessário for, eu os oriente, tanto a uns quanto a outros.